Olá, bem-vindos ao módulo 2, né, sobre o conceito de número. Eu sou a professora Valéria Carvalho e a gente vai falar um pouco sobre, né, a construção do conceito do número na criança. Vocês, ao final, terão atividades, né, relacionadas a esse conteúdo. Então, aqui a gente vai explicitar essa apresentação e vocês vão ter acesso a ela para que vocês olhem os detalhes da apresentação. A gente vai falar em linhas gerais sobre o conceito, né, de número na criança e que processos mentais são necessários e a gente vai verificar mesmo antes da escrita como desenvolver esses processos mentais para que a criança, né, seja capaz de construir o conceito de número. Então, o conceito de número, o número ele aparece em várias situações, né? A gente tem o número para medição, para codificação. Nós temos aí no nosso nosso dia a dia, o conceito de número aparecendo, né? E a nossa sociedade tão complexa, ela, né, cada vez mais utiliza o número para identificar pessoas, para destacar senhas, e a gente, né, não tem dúvida com relação à importância do conceito de número, né, para a nossa sociedade, para que a gente se organize. O conceito de número ele é muito abstrato, né? É uma relação criada mentalmente por cada indivíduo. Então, como que a gente pode facilitar o processo, né, de construção mental de cada criança do conceito de número, né? Sua natureza em um pensamento lógico-matemático consiste em coordenação, né, das relações. Então, como que a gente possibilitar, a gente na função de professor, né, essa construção desse conceito? A gente vai aqui se apoiar em alguns pesquisadores, né, Piaget e Minsky e Vernou, que falam, né, que não basta que a criança, né, saiba recitar, né, destacar os representantes, 1, 2, 3, é muito interessante, mas isso não é suficiente para que a gente, né, perceba que ela está de posse do conceito de número. A noção de número é uma noção mais importante, né, da matemática, que é ensinada desde na escola básica e que vai perpassar todo o período de escolarização até nível superior. É um conceito que é muito necessário para a vida em sociedade. Então, o objetivo dessa apresentação, e vocês vão ler com detalhe, é trazer elementos que vão permitir a gente trabalhar, né, esse conceito na criança. É uma construção que é progressiva interiormente e né, requer muita atenção. O conceito é inato, ou seja, nasce com a criança, né, os pesquisadores, né, afirmam que não. Ele pode ser ensinado propriamente ou aprendido? Não necessariamente. Ele é construído a partir de um processo gradual, né, construído na mente da criança a partir das relações que ela vai estabelecendo. Então, que elementos, que processos mentais são necessários para essa construção? Então, é isso que a gente vai discutir nesse módulo, e vocês vão poder depois acompanhar a apresentação lendo detalhadamente. A gente vai passar aqui rapidamente por alguns tópicos para que vocês possam, né, depois acompanhar com detalhe o pensamento do Piaget, que foi uma conclusão a partir, né, de um modo experimental com seus filhos, que essa noção ela não é inata, nem sequer pode ser ensinada ou aprendida empiricamente. O número não é uma característica que está num objeto que eu possa mostrar, que eu possa ensinar e identificar. É uma construção. O conceito ele é criado num processo em que o conhecimento lógico-matemático é elaborado a partir do conhecimento físico.
a construção desse conceito acontece gradualmente. Então, a grande questão é como a criança constrói esse conceito de número. Como que a gente depois percebe que realmente ela domina o conceito de número. Para que a gente possa, a partir dessa construção que é a escrita do número, que a gente possa perceber esse domínio, né, desse conceito. A gente vai aqui colocar, né, a necessidade da construção desses processos mentais, que são os 7 processos mentais: classificação, correspondência, comparação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. São necessários esses processos, né, para uma matemática significativa. Então, o número é uma relação criada mentalmente por cada indivíduo, não pode ser ensinado, pois é uma construção interna, que se dá ao coordenar relações de comparação entre quantidades iguais ou diferentes. Esse tipo de abstração Piaget chamou de lógico-matemática. Compreender o número significa sintetizar a ordem e a inclusão hierárquicas. Então, aqui, processo de desenvolvimento, né, no indivíduo é do sensório motor, pré-operatório, operações concretas, até as operações abstratas. Como o número é um conceito abstrato, para que se chegue a esse estágio, há de se ter um trabalho de construção, né, desse conceito. Lorenzato, Sérgio Lorenzato, professor da Unicamp, ele tem um trabalho muito profundo, e a gente vai apresentar aqui, onde ele esclarece, né, todos esses processos mentais e nos dá caminhos de como desenvolver cada um desses processos mentais. E o que ele, né, coloca é que a criança ela aprende pela sua ação sobre o meio onde vive. A ação da criança sobre os objetos, através dos sentidos, é um meio necessário para que ela consiga realizar uma aprendizagem significativa, né? Então, por isso a gente deve desenvolver recursos, né? E que recursos são esses, né, para que essa construção aconteça. Então, vamos aqui apresentar o professor Sérgio Lorenzato, né? Aqui a figura do professor Sérgio, né, toda a sua formação, todos os seus trabalhos, né, seus pensamentos, né, com vistas à aprendizagem matemática, que deve ser ensinado às crianças no primeiro dos 9 anos. Então, aqui a gente tem um destaque, né, do que deve ser aprendido, e um ponto importante é que, para que o professor tenha sucesso na organização das situações que propiciem a exploração matemática pelas crianças, é também fundamental que o professor conheça esses 7 processos mentais básicos para a aprendizagem da matemática. Então, é isso que a gente vai destacar neste módulo, né, de como que a gente pode trabalhar esses 7, quais são eles, processos mentais. Tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente, depois vocês vão ler com cuidado como desenvolver o campo numérico e como trabalhar esses 7 processos mentais. Eu vou destacar aqui: correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. Correspondência. Quando que eu, né, estou trabalhando esse processo mental? O que é ele? É o ato de estabelecer uma relação, por exemplo, 1 a 1, ou 1 para muitos. Então, que recursos eu tenho? Então, vamos refletir sobre esse processo mental. Então, a gente traz aqui alguns exemplos. Um prato para cada pessoa, cada pé com seu sapato, cada aluno com sua carteira. Então, quando a gente está trabalhando essas situações, a gente está trabalhando esse processo mental. E esse processo mental ele é necessário para a construção do conceito de número. Entender que para cada
quantidade, eu tenho, né, um número correspondente. Mais tarde, a correspondência será exigida em situações de tipo cada quantidade, um número, cada número, um numeral, cada posição numa sequência ordenada, um número ordinal. Pode haver também a correspondência de um para muitos. Por exemplo, Maria é nome que se refere a várias pessoas. Então, quando a gente percebe, enquanto professor, né, a necessidade desse processo mental, a gente pode trabalhar esse processo através de várias atividades, utilizando vários recursos. Jogo de memória, encontrar pares, as metades, encontrar a letra inicial de cada palavra. Aqui, né, massinha em caixa de ovos, em cada espaço, uma massinha. Com cada numeral, né, uma quantidade. A cada numeral está relacionado, né, uma quantidade. Comparação. O próprio nome a gente já compreende, né, é o ato de reconhecer diferenças ou semelhanças. Aí a gente traz aqui alguns exemplos. Uma bola é maior, né? Essa bola é maior que aquela, moro mais longe que ela, somos do mesmo tamanho. Então, atividades que vão fazer com que a criança reflita e faça comparação, né, está desenvolvendo esse processo mental. Mais tarde virão quais dessas figuras são retangulares, indica as frações equivalentes. Então, vamos ver alguns recursos, né? Aqui, né, brinquedos, jogo de 7 erros, onde a criança vai comparar e identificar as diferenças. Aqui, figuras geométricas que a gente pode, depois a gente vai apresentar os blocos lógicos, onde tem atributos com diferenças de tamanho, de espessura, de cor, de forma. Então, destacar aqui o que é de semelhante, o que é de diferente, que atributo está, né, sendo diferenciado ou, né, que atributo é semelhante. Aqui, né, nós temos os espaços, né, e colocando aqui, podem ser tampinhas de garrafa PET, e comparando, tem mais espaços aqui do que eu coloquei, né? Então, eu vou comparar e perceber nessas diferenças, né? Então, esse processo mental de comparação, ele é um dos processos mentais importantes para a construção do conceito de número. Classificação é o ato de separar em categorias de acordo com semelhanças ou diferenças. Então, se eu já consigo estabelecer semelhanças e diferenças, então, como fazer uma classificação, né, por essas, né, semelhanças, por essas diferenças? Para tanto, escolhe-se uma qualidade que servirá para estabelecer a classificação. Então, aqui a gente traz alguns exemplos. Na escola, a distribuição dos alunos por série, arrumação de mochila ou gaveta, dadas várias peças triangulares e quadriláteras, separá-las conforme o total de lados que possuem. Então, é uma forma de fazer classificação. Aqui a gente tem exemplo, né? Tem uma série de pecinhas. Eu trouxe aqui, né, da internet esse exemplo para que a gente possa entender esse processo mental. Então, tem várias peças, né? E a gente aqui fez uma classificação separando pelo atributo, a gente percebeu a diferença, né? A gente já fez comparação entre essas peças e percebeu que tem peças de cores diferentes. Então, eu vou fazer uma classificação por cor. Então, aqui, cor verde, azul, separadas. Então, isso aqui é um processo, né, que eu já, a partir do atributo cor, fiz essa diferenciação e fiz uma classificação por cor. Aqui, né, as peças foram separadas, né, por espécie da mesma cor. Então, dentro da mesma cor, eu classifiquei, né, por espécie. Então, ratos, coelhos, macacos, elefantes, gatos, porcos.
Classificação por espécie independente da cor. Então, aqui, gato, né? Então, foi por espécie, né? Independente da cor. Aqui, as varetas, eu posso, né, no jogo de varetas, utilizar aqui, né, na separação por cor e classificar e separar esse conjunto por cor. Um material também bem interessante que eu trago até aqui, né, para que vocês possam reconhecer, esse pop-it é um material que ele busca, né, reproduzir aqueles plásticos bolha que a gente adora apertar e, né, aqui tem no jogo, eles são maleáveis, essas bolinhas, e a sugestão, eu trabalho com, né, com esse material, onde tem aqui uma classificação já por cor, e a gente vai, né, utilizar esse material colocando as peças da mesma cor, separadas por cor. A gente pode usar esse material, né, um material que está sendo, né, bem utilizado por psicopedagogos, né, na função de anti-estresse, já que quem nunca apertou, né, aquelas bolinhas de plástico bolha na intenção de se acalmar. Então, vamos reconhecer nesse material uma possibilidade aí de classificação, né, de trabalho, né, com uma sequenciação, com a construção do conceito de número a partir desse material. Aqui, né, a criança podendo identificar o símbolo e relacionar aqui a quantidade, apertando, né, as bolinhas do pop-it. Sequenciação. O que vem a ser sequenciação? É você fazer colocar em ordem os objetos, mas quando a gente fala de sequenciação, não necessariamente seguindo algum atributo específico, né? É o ato de fazer suceder a cada elemento um outro. Então, é muito importante essa sequenciação, porque se você tem objetos, né, estão espalhados, se você não faz uma sequenciação, você pode, né, incorrer num erro de, ao pensar em contar mais de uma vez o mesmo objeto. Então, proceder a esse processo mental de sequenciação, né, colocar cada elemento né, sem considerar a ordem entre eles, portanto, é a ordenação sem critério pré-existente. Chegada dos alunos à escola, né, você colocar eles numa fila, entrada de jogadores de futebol num campo, compra em supermercado, escolha ou apresentação dos números dos jogos da loto, cena, o bingo. Então, colocar, né, numa fila é fazer uma sequenciação. Então, tem aqui, estou colocando as bandeirinhas enfileiradas, então, estou fazendo uma sequenciação, né, dessas bandeirinhas. Agora, o que é o processo de seriação? Também é o ato de ordenar, mas é segundo algum critério específico. Por exemplo, na fila dos alunos, seguir do mais baixo ao mais alto, na lista de chamados, alunos em ordem alfabética, numeração das casas nas ruas, o calendário que segue uma ordenação, Loteria Federal, a ordem dos números sorteados para o primeiro ou quinto prêmio influi nos valores a serem pagos. O modo de escrever números. Então, por exemplo, 123 significa uma centena de unidades, mais 2 dezenas de unidades, mais 3 unidades. E, portanto, é bem diferente dessa sequenciação aqui de 3, 2, 1, onde aqui, né, eu tenho 3,
né, centenas de unidades, 2 dezenas de unidades e 1 unidade. Então, vejam que essa sequência de números e essa outra, né, a partir, né, da construção do número, tem, né, um valor diferente. Então, quando você faz, né, quando você desenvolve a seriação, esse processo mental, a criança é capaz de perceber essa diferença. Então, seriação aqui tem peças que foram ordenadas, né, por tamanho, da menor para maior. Tem aqui esses joguinhos, né, onde a gente coloca, né, faz um empilhamento, né, seguindo uma sequência do maior para o menor. Então, fazer essa sequenciação segundo algum atributo é fazer uma seriação. Então, aqui, separando aqui e seguindo o critério da cor, com brinquedos. Inclusão, né? O próprio nome já nos sugere, é o ato de fazer abranger um conjunto por outro, ou seja, considerar que um conjunto de coisas distintas pode ter uma quantidade que as inclua num conjunto maior. Então, se eu falo da banana, a banana está num conjunto das frutas. Se eu falo também do kiwi, então, conseguir entender que um elemento está incluído num conjunto maior. Incluir as ideias de laranjas e de bananas em frutas, meninos e meninas dentro de crianças, varredor, professor e porteiro em trabalhadores da escola. Então, são esses exemplos que fazem a gente refletir sobre esse processo. Né? É fazer com que a criança perceba, por exemplo, mais tarde, que dentro do 2 tem o 1. Se eu falo 2 biscoitos, eu não tenho só... o 2 não é algo... Né? Dentro do 2 eu tenho o 1, né? É o 1 mais um biscoito que eu vou formar, né? Não é só o biscoito 2 dessa sequência. Né? Quando eu falo 2 biscoitos, eu tenho o 1 biscoito dentro do 2 biscoitos. Conservação. Esse processo é extremamente importante e a gente percebe muitos problemas, né, na construção do conceito de número, quando a criança não percebe, né, não tem desenvolvido esse processo mental. Né? É o ato de perceber que a quantidade não depende da arrumação, da organização, da forma ou da posição. Então, que exemplos a gente traz, né, desse processo mental? Uma roda grande e outra pequena, ambas formadas com a mesma quantidade de crianças. Então, eu posso fazer uma experiência dessa, um experimento desse, né, mesmo sem falar em representantes dessa quantidade. A criança vai perceber, né, que a gente tem as mesmas crianças quando eu formo essa roda gigante. Um copo largo e um outro estreito, ambos com a mesma quantidade de água. Uma caixa com todas as faces retangulares, ora apoiada sobre a face menor, ora sobre outra face. Conserva a quantidade de lados e de cantos. As medidas e, portanto, seu perímetro, sua área e seu volume são conservados, né? Então, tem aqui, né, conservação de quantidade, conservação de líquido, conservação de sólido, conservação de número, né, que tem números, quantidades, né, dispostas, né, de formas diferentes, mas com a mesma quantidade, perceber-se, né, essa conservação dessas quantidades. Então, relação entre processos mentais e desenvolvimento do senso numérico. A formação do conceito de número como relação de equivalência entre 2 conjuntos, que é o domínio se vê quando a criança consegue fazer essa relação de equivalência entre 2 conjuntos, é um processo longo, que se utiliza de várias ideias, entre elas essas que a gente destacou, né, de correspondência, comparação, ordenação, inclusão, contagem, conservação de quantidades.
Então, aqui a gente vai propor, né, e eu vou citar aqui alguns recursos, né? A gente aqui, atividade de correspondência, né, colocar uma moeda para cada criança, colocar um objeto para cada criança, comparar as crianças. Então, quando as crianças estiverem seguras nas comparações entre quantidades, pode introduzir o registro escrito nessas quantidades, que será feito por meio de numerais. E numerais, lembrando que numerais é o símbolo que vai representar essa ideia de número. Então, aqui, atividades de classificação, separação por categoria, de acordo com semelhanças, estabelecimento de uma fila ou lista para compras, por exemplo. Então, atividade de sequenciação, atividade de seriação, ordenar uma sequência segundo um critério. Então, tem aqui objetos sendo separados, né, do maior para o menor. Atividades de inclusão, onde eu pego frutas e observo, por exemplo, um animal ele não está incluído nesse conjunto de frutas. Perceber essa questão da inclusão. Atividade de conservação e classificação. Perceber que a quantidade não depende da arrumação ou da forma ou da disposição, né? Então, aqui são várias sugestões que a equipe está trazendo para vocês. Identificar o número de habitantes de uma casa e de amiguinhos, né? Então, por exemplo, aqui uma atividade em que na caixinha do Lucas, do aluno Lucas, a gente coloca aqui quantas pessoas estão na casa de Lucas. E assim a gente vai identificando aí esses processos mentais. O pega-varetas, as reguinhas de Quiziné, um material estruturado, onde a gente tem para cada reguinha dessa, né, a correspondência com um número, né? Então, tem a cada cor um número. Então, tem aqui a correspondência a cada cor com um número. Eu coloco, está colocado aqui foi feita uma seriação por tamanho, então, da menor a maior. Então, tem aqui esse material, é um material que a gente vai trabalhar mais, mas que é um trabalho, através do trabalho com esse material, que a gente também desenvolve esses processos mentais. Um material também muito rico para trabalhar esses processos mentais são os blocos lógicos, que são constituídos aqui, né, de formas geométricas, são 4 formas, né, 2 tamanhos diferentes, grande e pequeno, 2 espessuras, grosso e fino, né? E tem aqui 3 cores. Então, tem aqui um total de 48 peças e que a gente pode fazer várias construções aqui, trabalhando tanto a comparação, a classificação, né? E todos esses processos mentais. Então, são sugestões de recursos aí para o desenvolvimento desses processos mentais. Algumas vezes, né, eles se apresentam, né, os números, como quantificadores, identificadores, localizadores ou ordenadores, e em outras circunstâncias, como resultados de medições ou de cálculos aritméticos. Então, a gente vê aí no nosso dia a dia o número aparecendo. E como desenvolver essa percepção, né, desse senso numérico é um trabalho das nossas atividades como professor. Então, as crianças levar as crianças a perceberem que o número não é uma propriedade que está no objeto, como a cor, brilho, aspereza, forma, mas é uma relação abstrata de equivalência que existe em coleções de objetos. Portanto, na verdade, o número só existe na mente de quem constrói. Então, por isso, a gente precisa ajudar com que as crianças construam em suas mentes esse conceito de número. Então, era isso que a gente queria chamar a atenção de vocês. Aqui no módulo temos falhas na aprendizagem, quando a gente pode detectar essas falhas, né? Então, tem que, se falha na ordenação, ele não, né, fez uma sequenciação de objetos. Então, aqui uma falha é ele contar mais de uma vez o mesmo objeto. Então, tem aqui isso acontecendo. Falha na inclusão hierárquica, quando
a criança só considerou o quinto objeto quando a gente pede, né? Por exemplo, 5 biscoitos, a criança, né, efetua a contagem e entrega apenas o quinto biscoito, não entendendo que quando eu falo de 5 biscoitos, eu estou incluindo o 4 dentro do 5, o 3 dentro. Então, há uma inclusão hierárquica. Falha na conservação de quantidade quando a criança, né, ao ser, né, comparada a situações, né, de disposições diferentes, ela identifica quantidades diferentes, diz que aqui, né, onde está espaçamento maior, tem mais quantidade do que nesse que tem espaçamento menor. Então, são falhas. Aqui para diante, eu vou deixar por conta de vocês, são sugestões, né, de atividades. Então, a gente se baseou aqui nessas sugestões de jogos num artigo que apresenta a construção desses processos mentais básicos para conhecimento da matemática através de jogos. Então, vai ficar por conta de vocês, né, olharem esses e avaliarem, né, esses jogos para o trabalho com esses processos mentais. Então, bons estudos e completem a atividade que vocês vão receber aí no Google Classroom. Então, bons estudos e até o próximo módulo.